Estamos aqui para mais uma videoaula de história e na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a crise do Império Romano, ou seja, a gente vai entender os motivos que levaram à queda desse império. Mas antes da gente começar a falar sobre a crise, vamos recuperar então alguns elementos que caracterizam o Império Romano. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é que o Império Romano ele sucedeu então o período da República. E esse império ele vai ser marcado então por algumas características principais. E é importante a gente pensar nas características que marcam o império, justamente para a gente pensar em como que elas também estão relacionadas com os fatores da crise do Império Romano, certo? Entre as principais características do império, a gente vai ter então a sua força militar, que vai ser muito importante então pela sua expansão, ou seja, a grande expansão do império, que vai iniciar na República, mas que o império vai levar à sua máxima potencialidade. Esse império que vai dominar a maior parte do território europeu e também vai fazer conquistas aonde a gente chama hoje em dia de Oriente Médio e no norte da África. Tá aparecendo aqui para vocês o mapa, né, dessa totalidade da expansão do Império Romano. Então, essa expansão, esse caráter expansionista vai ser muito importante para o império, porque ele vai contribuir para a arrecadação de impostos e para captura de escravos. Então, o Império Romano que vai ter muitas pessoas escravizadas, esses escravizados, então, que vão ser pessoas, né, desses territórios, desses povos, dessas regiões conquistadas, que vão trabalhar dentro do Império. Então, um fator muito importante para a economia do Império, essa característica expansionista. Um outro elemento muito importante é a característica da religião politeísta, ou seja, desses mitos fundadores, né? O próprio mito de Rômulo e Remo, né, que foram crianças, né, que seriam filhos de Marte, então, que estão na base da construção da mitologia, né, da construção de Roma, né? Ou seja, o quanto que esse caráter politeísta, né, da religião, do politeísmo, é importante para a organização e para a fundamentação desse império, que também vai, de alguma forma, justificar o imperador, porque o imperador, ele era uma pessoa eleita pelos deuses, né? Ele era uma pessoa escolhida, então ela não era uma pessoa qualquer para estar lá, certo? E um outro elemento, então já falei, é a questão então do poder vitalício, né, desse governante, que está ligado à hierarquia militar. Então é o fato de que o governante, o imperador, ele é uma pessoa que fica até o final da sua vida. A gente lembra, né, que durante o Império Romano aconteceram muitos golpes, e aí esse até o final da sua vida poderia ser por uma morte natural ou por um golpe, certo? Em mais ou menos 200 e tá aparecendo aqui, a gente vai ter então a divisão do Império Romano, e essa divisão vai ser muito importante porque, como o Império expandiu muito, né, ele vai ser dividido entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Quando a gente fala em crise e em queda do Império Romano, a gente está falando dessa parte do Império Romano do Ocidente, desse que ficou responsável então pela Europa. E aí a gente vai falar então desse período e a gente agora vai entrar, né, na crise do Império Romano. Então, vamos lá, vamos entender. Tem fatores muito importantes, eu vou destacar aqui, eles vão aparecer todos aqui, ó, enquanto eu tô falando. O primeiro fator que vai marcar a crise do Império Romano é a dificuldade gerada pela sua expansão. Mesmo depois da divisão do Império, o fato desse império ele ter se alargado tanto, ou seja, ele está muito grande, isso vai ser um fator que vai dificultar a sua administração pública. E aí, dentro dessa administração, lembra que eu falei dos golpes sucessivos, Raquel, golpes sucessivos. Esses golpes, então, eles vão criar certas instabilidades políticas, porque o cara tá lá, tá imperador, tá soberano e de repente toma um golpe, é derrubado e entra um outro imperador, certo? Isso, de alguma forma, vai trazer um ambiente de instabilidade política. E falamos que o Império se expandiu, que ele dominou praticamente toda a Europa, que ele conquistou o Oriente Médio todo, o norte da África. Então, gente, o Império expandiu, dominou tudo, até que chegou um ponto que, daquele mundo conhecido na Antiguidade, o Império Romano já tinha dominado tudo. E aí, quando eles dominam tudo, não tem mais para onde crescer.
E aí, lembra que a expansão era um fator importantíssimo para arrecadação de renda, ou seja, para movimentar a economia, porque na anexação de novos territórios, de novos povos, os romanos faziam o quê? Pegavam as suas riquezas, faziam também com que esses povos pagassem tributos ao Império Romano e capturavam pessoas para escravizar, para trabalhar dentro do Império. Aí, gente, quando acaba a expansão, acaba o quê? Os tributos. Acaba os tributos não, mas diminui a arrecadação de tributos, porque você não tem novos territórios, né, novos povos para pagarem esses impostos, e você também reduz, né, o escravismo, porque você para de capturar novos escravos, então você vai trabalhar junto com isso. E aí esse império que era grande e que estava na sua expansão e que estava cada vez mais gerando mais necessidade de arrecadação de impostos, porque vamos lá, né, gente, se o império cresce, ele precisa então cada vez mais de mais dinheiro para conseguir girar essa máquina pública. Girar a máquina pública em que sentido? Para manter as suas obras, então as construções dos aquedutos, a organização da política, para manter o básico da rotina do império. E aí, com essa diminuição das expansões, isso vai gerar uma crise dentro do império. Uma crise que ela é política, mas também uma crise que é econômica, certo? Outro fator muito importante para a crise do Império Romano é a expansão do cristianismo. Então, quando a gente vai falar da queda do Império Romano e até mesmo da sua divisão, a gente já está falando de uma história que é DC, ou seja, que é uma história depois de Jesus Cristo. E aí, conforme o cristianismo vai se expandindo pelo território dominado pelo Império Romano e até dentro de Roma, isso vai abalar um dos fatores principais, que é o politeísmo, porque o cristianismo é uma religião monoteísta, uma religião pautada, então, na crença num único Deus e de um Filho de Deus, Jesus, um profeta, então, que veio à Terra para salvar essa humanidade. Então, quando o cristianismo começa a se expandir, isso vai gerar um problema, porque lembra que o imperador, ele era escolhido e eleito pelos deuses? O cristianismo vai questionar essa ideia de que o imperador é o quê? Eleito por deuses? Representante de Deus na Terra? Não, não é bem isso. E aí o cristianismo vai mexer com isso. E isso vai mexer até dentro do exército. Porque vamos imaginar que com o cristianismo se expandindo, ele vai se expandir por todas as camadas do Império Romano, incluindo até por nobres, por representantes da elite, por representantes do exército, que vão começar a questionar essa autoridade do Império Romano. E aí, o último fator, e um fator muito importante, decisivo para a queda do Império Romano, são as migrações germânicas. Então, diferentes povos, porque vamos lá, o Império expandiu. Na hora que ele vai expandir, ele vai de vez em quando topar com uma galera que não está muito afim de abrir o seu território, que não vai estar muito afim também de fazer parte de Roma. E aí, com isso, vão entrar algumas sucessivas batalhas e guerras. E, num dado momento, né, histórico, né, desse início, desse período da era cristã, que a gente chama, então, desse período DC, a gente vai ter diferentes povos que vieram da Ásia, da região da Ásia, migrando em direção à Europa, fugindo de um povo que eram os hunos, que era um povo muito forte. E esse povo, ele vai começar a tentar entrar nas áreas do território do Império Romano. E eles vão entrar e saqueavam os romanos. E eles vão começar a gerar muitos conflitos e muitas tensões. Até que esses povos, eles eram, para vocês terem uma ideia, vários povos que a gente chama de germânicos. Mas eram visigodos, ostrogodos, bretões, saxões, enfim, uma série de povos que estavam entrando nesse território e pressionando Roma. O que isso vai acontecer? O que isso vai gerar? Uma instabilidade dentro desse império. Porque o império, as cidades do Império Romano deixam de ser lugares seguros, deixam de ser lugares, né, onde as pessoas podem habitar em segurança. Porque junto com essas migrações, esses povos chegam fazendo saques, derrubando,
destruindo as coisas. Então isso tudo vai gerar outras instabilidades, outras inseguranças para o Império. Até que em 476 a gente tem uma data então que marca o fim do Império Romano com a queda do último imperador, o Constantino XI. E aí, com isso, a gente vai ter então um final do Império Romano do Ocidente e a gente vai ter então o que a gente chama, né, na história de início de uma nova era, o início então da Idade Média. E um fator muito importante para o início da Idade Média é justamente a queda do Império Romano, mobilizada por essas invasões, por essas migrações germânicas. Porque, como eu falei, eles começaram a invadir todas as cidades do Império, né? E invadindo as cidades, e eles vão invadir todas mesmo, eles vão chegar do território de cima da Europa, lá pela região onde a gente chama de Áustria, Alemanha, e eles vão chegar até a pontinha da Europa, assim, ó, fronteira com o oceano, tá aparecendo o mapa aqui de novo, ali na Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha, eles vão dominar todos esses territórios. E por conta dessas migrações, a gente vai ter um movimento que a gente chama de interiorização, que vai dar início ao processo de ruralização. O que é esse processo de ruralização? A vida no Império Romano era uma vida urbana, era uma vida feita dentro das cidades. O Império Romano era um império diferenciado, né? Ele tinha essa construção, esse lugar da dimensão do público. E com medo, então, dessas migrações, os romanos, né, e todos os territórios conquistados vão começar, então, a entrar, a se interiorizar, a viver mais no campo, a viver, então, no mundo rural. E esse mundo rural, então, vai ser o mundo que vai abrir e que vai iniciar as construções, então, da Idade Média na Europa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham ficado claros os elementos que marcam a crise do Império Romano. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, escreve aqui nos comentários, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau!